Estamos de volta com Conexão pela TV e pela 103.3. Como forma de buscar alternativas para melhorar o acesso à saúde, o governo federal firmou acordos com diversos países e criou projetos para que o atendimento médico seja estendido a toda a população. E desde que os médicos cubanos recrutados pelo Programa Federal Mais Médicos chegaram ao Brasil, no último final de semana, o debate sobre a vinda de profissionais estrangeiros para trabalhar no país causou ainda mais polêmica. E é para falar sobre esse assunto aqui no estúdio que recebemos Padre José Ivo Follmann, vice-reitor da Unicinos, também com a gente Alberto Efendi de la Torre, professor de comunicação aqui da Unicinos, e Débora Barbosa Bauerman, analista de ação social júnior da universidade. Olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos para a gente começar essa conversa, então, Padre José Ivo, a gente gostaria de saber, da sua opinião, uma avaliação desse panorama geral que vem envolvendo essa polêmica aí da vinda de médicos estrangeiros para o nosso país. Uma polêmica boa, muito oportuna. Eu diria que é uma polêmica que reflete um pouco a história do Brasil. E é um momento que eu, por um lado, eu me encho de tristeza em ver isso acontecendo, né? Por outro lado, eu vejo isso como muito promissor, porque está mexendo a fundo com algo que é da estrutura da sociedade brasileira, onde a ganância carreirista, o carreirismo, se coloca sempre na frente da vocação de serviço. E isso é uma perversidade muito grande para uma sociedade que se quer levar a sério. E, professor Efendi, nos meios de comunicação, como é que a senhora avalia, então, essa cobertura que está sendo feita? Em geral, a cobertura dos meios comerciais de comunicação, vamos distinguir, né? Existem diferentes tipos de meios. Vamos ter problemas graves de ignorância, inclusive de preconceito, em relação com o projeto de participação de médicos estrangeiros, independentemente do país que sejam, independentemente da raça, da religião, contribuindo e colaborando com as necessidades de saúde do país. Sabemos que, segundo as análises da Organização Mundial da Saúde, segundo todos os dados e as testemunhas concretas de mais de 3.000 municípios no Brasil, a situação da saúde é muito grave, a carência de médicos é muito grave. Então, a cobertura midiática é uma cobertura que não coloca as causas, as situações como deveria. De todos os modos, é interessante que nas várias mídias comerciais, também, a diferença de outras coberturas que criminalizam, por exemplo, os movimentos étnicos e os movimentos sociais, eles têm dado um pequeno espaço para mostrar a necessidade desses médicos no Brasil. Justamente, a vinda deles é para isso, né? Claro, essas regiões mais remotas, onde essas pessoas não têm a possibilidade, não têm esse acesso a esses médicos, né? Débora, também gostaria de saber a tua opinião a respeito desse assunto, que vem ao encontro aí dessa necessidade dessa população que vive em regiões mais carentes também. Uhum. Isso aponta, né, que a gente pode ver a falta de médicos e também o despreparo, né, do médico. Isso, o programa ele também vem trazer essa formação do médico preparado para trabalhar com atenção básica em saúde, né? Porque a gente pode perceber que a formação em medicina ela é muito tecnocêntrica, assim, né? Usa só aparatos tecnológicos, muito nesse sentido. E a gente tem uma carência de médicos para trabalhar no Sistema Único de Saúde e na base, né? Na atenção básica de saúde. Então, eles vêm suprir essa carência também. O padre quer complementar, Padre José Ivo? Eu acredito que os médicos cubanos e de outros países que estão vindo, muitos deles exatamente não têm essa perspectiva, não vêm de uma cultura carreirista como é a nossa, mas tem uma perspectiva muito mais de serviço, né? São médicos que já atuavam em outras regiões da mesma maneira, né? De atender essas pessoas que têm menos condições realmente. Exatamente, e acho que isso vai ser uma grande contribuição para nós, para a nossa sociedade, para a nossa política. Eu estou torcendo, eu creio que essa política tem tudo para dar certo. O professor quer complementar também? Sim, eu queria falar a importância da medicina preventiva, né? A necessidade, tu vê que em todos os programas, e por quê, por exemplo, o caso cubano, que não é um país rico, né?
tem indicadores de saúde social altíssimos, como nos países da Europa, América do Norte, etc. Porque tu tem um trabalho de médico da família, de médico nas pequenas populações, onde a educação para a saúde, o atendimento direto, o atendimento básico é fundamental. Então, penso que este projeto, ele ajuda, contribui e também vai criar uma outra escola. Nós temos que pensar que, por uma parte, a formação dos médicos no Brasil é muito problemática. Temos muitas instituições, cursos de medicina, que não têm hospital, que não têm laboratórios. É o momento de apresentar-se para a prova nacional médica, 85% ou mais desses candidatos não passam esse exame. Então, não é só o número de médicos, é qualidade. Temos o problema de uma concepção errada, uma concepção que privilegia o lucro, temos o problema da formação e temos um problema de organização, né, de estrutura, como isso funciona. Então, como muito bem assinala o padre Ivo, é um passo muito importante no sentido de, no concreto, na vida concreta, ir resolvendo esse problema tão grave para a maioria da população do Brasil. Mas nem todo mundo talvez tenha essa noção, talvez não tenha acesso a esse tipo de informação, porque a gente consegue ver muitas pessoas aí criticando então essa atitude, né? Talvez por também não estarem no cerne aí do problema. A gente tem, por exemplo, o caso de uma jornalista do Rio Grande do Norte que postou uma declaração numa rede social em que ela falou de uma maneira bastante preconceituosa em relação às médicas cubanas. Ela disse que essas médicas, abre aspas, né, têm uma cara de empregada doméstica, né? E até cogitou aqui, coitado desse povo, Deus proteja o nosso povo. Também gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso, né? Quer dizer, as pessoas também colocando a opinião delas em um meio que todos têm acesso. Talvez ela não tivesse essa noção da dimensão, que a proporção que essa declaração ia tomar, mas realmente é muito grave, né, Padre José Ivo? Eu acredito que é uma declaração tremendamente racista que reflete exatamente uma das estruturas da sociedade brasileira. Mas eu gostaria que a Débora comentasse um pouquinho isso, né? Esse racismo invisível que perpassa toda a nossa sociedade, né? Onde nós temos certos clichês já prontos para determinadas funções. O que muita gente, a gente até comentou entre nós mesmos, né? Quer dizer, o médico agora tem cara, o jornalista tem cara. Acho que também não é por aí, né, Débora? Qual a sua opinião sobre isso? Por um lado, né, como o Padre Zé Ivo colocou anteriormente, assim, esse comentário da jornalista, por um lado, é uma coisa que nos deixa extremamente tristes, né, e indignados também com esse comentário, mas, por outro lado, de certa maneira, até contentes, né? Porque é uma forma de trazer visibilidade para uma coisa que está presente nesse imaginário, nesse inconsciente de todos nós brasileiros, né? Porque nós brancos e negros, nós somos subjetivados, né? Construídos nossa subjetividade nessa sociedade que é racista. Então, a gente tem essas manifestações, nesses momentos, tem a oportunidade disso emergir, de vir para fora, né? Da gente poder olhar e encarar essa situação de fato, que é o racismo, né? Que está presente. Então, acho que essa vinda dos médicos cubanos, acredito que está trazendo muitas questões à tona, né? E não foi só nas redes sociais, né, que a gente pôde ver. As pessoas também foram até os locais onde estavam chegando, então, esses médicos cubanos e fizeram também manifestações. Recentemente teve uma manifestação do Sindicato dos Médicos no Ceará, que protestava, então, contra essa vinda dos médicos aqui, sendo que eles estão vindo para suprir uma demanda que os médicos brasileiros não têm, né, de ir para o interior. E gritavam também palavras ofensivas, né, abre aspas, escravos incompetentes, sim, fecha aspas. Era o que eles diziam durante essa manifestação, por exemplo, talvez que a Gabriela seja comentou. Um pouco coerente, né, da parte deles, né? A questão da escravidão é uma questão séria, a palavra escravo. Quem é que são os escravos, de fato, aí nesse caso, né? Quem é que é o escravo de uma carreira, da ganância carreirista? E quem é que está livre para prestar um serviço? Acho que aí a questão é interessante. O professor também quer complementar, professor? Sim, do ponto de vista da comunicação, é uma vergonha que uma profissional do jornalismo fale isso. É interessante porque expressa algo que é muito forte na sociedade, mas, de outro lado, nos perguntamos que universidade, que curso, que tipo de formação de referentes teve essa profissional. E isso fala também da realidade dos sistemas midiáticos no Brasil, né? Temos um controle, uma distribuição de frequências que permite que, por exemplo, assuntos tão importantes como o assunto da saúde pública sejam tratados nesse nível. Então, no campo da comunicação, sentimos pena
dessa existência, dessa constatação, dessa continuidade. E, por outro lado, observamos a necessidade de insistir nas mudanças na atual configuração dos meios de comunicação no Brasil. Talvez que eles passem a dar outras abordagens também, não só as que a gente vê por aí, né, Gabriela? Padre José Ivo, nessa semana também, o discurso histórico do líder negro Martin Luther King completou 50 anos, né, em defesa dos direitos civis. O senhor ainda percebe, como é que o senhor ainda percebe esse desafio pela busca da igualdade? Eu também tenho um grande sonho, e todos nós sonhamos por uma reeducação das relações étnico-raciais aqui no Brasil. E eu acho que os médicos cubanos, eles vão curar, cubanos e outros que vêm aí, eles vão curar muitas doenças e certamente também vão conseguir contribuir para ajudar a curar a doença da escravidão, a doença da ganância carreirista e tudo isso que mancha a nossa sociedade. Tá certo. Então, bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. No próximo bloco, você confere as dicas da agenda cultural. E tem também os detalhes do tempo para o sábado. A gente já volta pela TV e Rádio Unicinos. Não saia daí.